Fala galera, belezinha? Tudo tranquilo? Estamos começando mais uma aula do canal 10 de História. Essa aula fala das revoltas nativistas. Eu montei uma tabela para te ajudar a entender o que aconteceu. Mas primeiro, é fundamental que a gente entenda que revoltas nativistas são revoltas que procuram resolver problemas internos da colônia, mas não discutiam a separação de nenhuma região do Brasil em relação a Portugal. Ou seja, nas chamadas revoltas nativistas não temos o objetivo de separar o Brasil de Portugal. Portanto, o pacto colonial não está ameaçado. Tudo bem? Essas revoltas nativistas aconteceram entre os séculos 17 e 18, comecinho do século 18, sem proposta de independência, como eu contei para você, e são revoltas, via de regra, elitistas. Elas querem resolver problemas regionais, locais. Elas são contrárias a aspectos pontuais do pacto colonial, mas elas não defendem a separação do Brasil em relação a Portugal. Tudo bem? A primeira revolta que a gente vai ver é a revolta de Beckman, no Maranhão, em 1684. É uma revolta em que os latifundiários do Maranhão, que produziam sobretudo algodão, vão brigar com os jesuítas. Claro, eles sempre brigavam com os jesuítas, porque eles queriam escravizar os índios. Só que chega um momento que os jesuítas estão defendendo a evangelização dos índios e os latifundiários estão defendendo a escravização dos índios. Chega um momento em que vem um decreto do rei de Portugal dizendo: quem por acaso estiver me desobedecendo, liberte seus índios agora. Sacou? Então o rei sabia, né, que estavam escravizando, que não podia, mas que é errado, mas pode. Então sabia que estavam escravizando. Então ele manda esse decreto na lata. Puf, ó, quem tá, solte os índios. E cria uma companhia de comércio para o Maranhão, a chamada Companhia de Comércio do Maranhão. Qual que é a intenção? Com a Companhia de Comércio do Maranhão fornecer mais escravos vindos de África, né? Então, ó, vocês querem escravizar índio? Não precisa. Eu vou fornecer mais escravos de África e vou controlar o comércio, né? Vou me apropriar do comércio, é um mecanismo de controle também, né? Só que as elites maranhenses não vão ficar nada felizes com isso. Primeiro, o preço é altíssimo. Segundo, a qualidade é ruim. Então o que era bom ia para Pernambuco, o que era ruim vinha para o Maranhão. Então essa situação vai ampliar a crise, vai ampliar a insatisfação da elite maranhense. Tudo bem? O que esses caras queriam? Sobretudo, escravizar os índios e eliminar a Companhia de Comércio. Perceba que eles não querem a separação do Maranhão em relação a Portugal. Eles querem poder escravizar os indígenas e eliminar a Companhia de Comércio. Com isso, eles fazem uma revolta, tomam o poder e o Thomas Beckman, irmão do Manuel Beckman, vai a Portugal fazer uma audiência com o rei. Só que o rei olha para o Thomas Beckman e fala: cara, eu não acredito que você faz uma revolta contra mim e vem aqui na minha cara me contar. Você está preso. Prende o Thomas Beckman, deixa o Beckman lá, o Tomás, muitos anos em Portugal, depois manda aqui para o Brasil, mas para Pernambuco, não para o Maranhão. Né? Volta para o Brasil, mas para Pernambuco. Né? Ele vai ficar degredado em Pernambuco. Tudo bem? Resultado disso: o rei de Portugal manda um novo governante aqui para o Maranhão. Esse cara pega as tropas e enforca os líderes, né? Enforca os líderes, inclusive o Manuel Beckman, né? O Thomas Beckman vai poder voltar depois de 20 anos só. Ele vai poder voltar para o Maranhão. Os jesuítas retornam para o Maranhão, né? Eles tinham sido expulsos, eles retornam para o Maranhão, não facilitam a escravização dos indígenas. E a Companhia de Comércio continua atuando, mas agora a Companhia de Comércio do Maranhão não tem um monopólio sobre o comércio. O que isso quer dizer? A Companhia de Comércio, que era a única que poderia vender para o Maranhão, agora essa Companhia de Comércio é uma das instituições que pode vender para o Maranhão, não mais a única, ou seja, ela não tem mais um monopólio. Com isso, ela é obrigada a baixar os preços e aumentar a qualidade dos produtos, porque afinal de contas ela não tem mais um monopólio. Então, ou ela vende mais barato produtos melhores, ou ninguém compra os produtos dela. Tudo bem?
Tá certo? Entendemos? Tá bom. Guerra dos Emboabas, Minas Gerais, entre 1707 e 1709. Bom, primeiro, a questão das datas na Guerra dos Emboabas é complicada, porque a Guerra dos Emboabas significa um conjunto de confrontos entre os paulistas, bandeirantes, descobridores do ouro, e os chamados emboabas, que são os forasteiros. O que aconteceu aqui? Quando os paulistas descobriram o ouro, eles disseram assim, bom, o ouro é nosso, nós que descobrimos, nós que vamos explorar. Só que centenas de pessoas vão chegar nas Minas Gerais querendo explorar o ouro. Calcula-se que perto de 30 mil pessoas chegam nos primeiros 20 anos. Então, todas essas novas pessoas que estão chegando também falam, ó, eles descobriram o ouro lá, mas essa mina aqui eu que encontrei. Né? Ou você encontrou essa mina aí, mas não tem problema, eu vou bater em você até pegar a mina para mim. Tá certo? Então tem um confronto muito forte por muitos anos. Então a questão da data aí pode aparecer até 1914, né, 1709 ou desde 1704, mas não importa a data. O importante é saber que é na primeira década aí do século XVIII. Tudo bem? Aqui tem um episódio importante que é o chamado Capão da Traição. Né? É um enorme massacre dos paulistas, porque os emboabas vão prometer que quem se entregasse, né, eles não iam matar, iam deixar embora, parará, mas na verdade os paulistas se entregam, se rendem sem armas e são todos massacrados. Né? Então o confronto, o símbolo aí é esse Capão da Traição. Só quando o imperador, quando o rei de Portugal manda, né, novas tropas, uma nova organização, uma nova estrutura, é que ele consegue pacificar essa região. Como que ele pacifica? São Paulo, Rio e Minas passam a ser coisas diferentes, capitanias diferentes, então Minas Gerais vai ter o seu próprio governo, a sua própria administração, né, com seus órgãos administrativos, e aí eles conseguem então controlar essa situação. Para os paulistas, sobra Goiás. Então os paulistas vão lá para a região de Goiás, onde eles também vão descobrir um pouquinho de ouro e tal, e ali eles vão poder viver sem conflitos em relação aos emboabas que ficaram na região de Minas Gerais. Tudo bem? Tranquilo? Ah, não esquece de pegar a tabela, né, essa tabela aqui das revoluções, né, das rebeliões nativistas, no Instagram ou no Facebook do 10 de História. Tudo bem? Se você quiser fazer exercício, faça no site do 10 de História. Tá tudo ali, um monte de coisa para você estudar, para se organizar e arrebentar nas provas. Beleza? Próxima revolta nativista é a chamada Guerra dos Mascates, que aconteceu em Pernambuco em 1710. Qual que era o problema lá em Pernambuco? Eu tenho em Olinda os latifundiários, né, e em Recife, né, os comerciantes, que os latifundiários chamavam de mascate. Mascate é uma palavra pejorativa para esses comerciantes, porque mascate dá a ideia de um vendedor pobre, né? Mas quem morava em Recife eram os ricos comerciantes. Qual que é o problema? Em Olinda, os latifundiários estão atravessando uma crise econômica. Em Recife, tem os comerciantes, né, que, na maioria das vezes, encontram nos latifundiários um monte de devedores. Quer dizer, os latifundiários de Olinda devem dinheiro para os comerciantes ricos de Recife. Isso traz um problemaço, né? Porque eu tenho uma cidade, né, uma vila chamada Olinda, que tem um bairro chamado Recife. Quem manda na cidade são os devedores, não é a elite, né? São os devedores. Então os caras em Recife falam o seguinte, não, eu não quero, né, você deve dinheiro para mim, você está em crise econômica, eu posso ampliar meus negócios, eu posso melhorar ainda mais o porto, que é o porto de Recife, feito pelos holandeses, que era espetacular, então eu não posso progredir porque você, endividado comigo, não me deixa fazer negócio. Então Recife decide proclamar sua autonomia, sua independência. E claro que os olindenses não estão de acordo, né? Eles absolutamente não estão de acordo. Então os caras de Recife avisam o rei do que está acontecendo, o rei de Portugal fala para separar Recife de Olinda,
e o pessoal de Olinda não aceita e vão fazer uma guerra aí de 4 anos até que Recife consegue se separar de Olinda e se torna agora a cidade mais importante, se torna a capital de Pernambuco. Tudo bem? Perceba que não é nada fácil. Você é de Pernambuco? Você é de Recife? Conta pra mim como é que vocês contam essa história aí. Fala nomes das pessoas, descreve pra mim esse cenário um pouco. Pode ser? Você me ajuda? Então vamos lá. Próximo confronto nativista, a revolta de Vila Rica, ou a revolta de Filipe dos Santos, também em Minas Gerais, 1720. Qual que é o problema aqui? O problema é que, com o passar do tempo, a exploração do ouro começou a trazer muito contrabando. Então os caras vinham para cá, né, e não queriam ter que pagar imposto. E tem um outro problema. Começa a haver uma corrupção imensa dos cobradores de impostos. Então, os caras encarregados pelo governo de cobrar impostos estão cobrando muito mais do que deviam. Então, para resolver um pouco isso, o governo de Portugal, né, a Intendência das Minas, cria as casas de fundição. O que é a casa de fundição? Você extraiu o ouro vem em pó ou vem em pepita, vem em pedrinha, aí a gente derrete o ouro, funde esse ouro, coloca numa forma, cobra os 20% que o Estado tinha de direito e te entrega o ouro, né, quintado, né, cobrado, com imposto cobrado, com um selo, ó, esse ouro aqui pagou o que tinha que pagar, tal, tá tudo certo, bola pra frente. Bom, diante disso, um tropeiro chamado Filipe dos Santos lidera um movimento dizendo: não quero, não concordo com isso vai aumentar a corrupção, eu não vou conseguir pagar, não aceito, parará, parará, parará. Ele lidera esse movimento, chega na cara do governador, com um monte de cidades a favor dele, o governador fala: não, claro, é isso aí, tá certo. Não, pô, parabéns, Filipe, boa ideia, realmente. Ixi, o que acontece? O governador fala isso para ganhar tempo. Ele fala isso, convoca 1.500 soldados que massacram completamente os revoltosos, prendem Filipe dos Santos, que tentou fugir, ele era tropeiro, conhecia os caminhos, prende o Filipe dos Santos, esquarteja Filipe dos Santos, esparrama os pedaços do Filipe dos Santos por toda a capitania de Minas Gerais e diz: é isso o que acontece com quem tenta burlar o governo. Belezinha? Fica com essa aí então, nos vemos na próxima aula. Grande abraço, até mais!